Alunos, essa semana a atividade que a professora mandou de língua portuguesa. Vocês irão ler o texto da página 66, livro da Gênese, e essa semana a gente vai começar então a estudar pontuação. O que a professora mandou para vocês? Eu mandei para vocês então aqui, olha. Primeiramente, a gente vai ter aqui dois textos, né? Esses dois textos aqui, nós chamamos eles de anedota. É uma breve narração de caso verídico pouco conhecido, que geralmente é engraçada. Então, aqui embaixo, nós vamos ter duas anedotas. Tá vendo esses três asteriscos? Está indicando que essa primeira denota terminou, e aqui nós temos um segundo texto. Então, nós temos dois textos a serem estudados, tá? E vocês podem perceber que esses textos estão recheados de sinais de pontuação. Então, o que vocês vão fazer aqui na primeira questão? Então, olha só, encontre os sinais de pontuação presentes nas anedotas e escreva-os. Então, você vai olhar aqui nas duas, quais os sinais de pontuação que está aqui nesse texto e vai escrever aqui. Depois da página 66, nós vamos fazer a página 67. Na segunda pergunta, está perguntando quando se deve usar o ponto final. Então, você vai olhar o texto e vai escrever para mim quando que você acha que a gente usa o ponto final. Quando que a gente usa o ponto de interrogação? Quando a gente usa os dois pontos e o travessão? Quando a gente usa o ponto de exclamação? Para que serve a vírgula? Bom, como a gente está começando, a professora fez aqui alguns cartãozinhos para vocês entenderem quando que a gente usa, até porque que vocês estão começando a estudar isso agora. Então, olha só, o travessão é esse sinalzinho aqui, que parece um tracinho. Quando que ele é usado? Ele é usado no momento em que um personagem começa a falar. Pois nós vamos ter o ponto de interrogação. O ponto de interrogação, nós usamos ele para perguntas. Ponto de exclamação é este pontinho aqui. E ele é usado para indicar susto, alegria, grito, espanto. É mais usado quando o personagem está falando com muita emoção. Então, para a gente saber que ele está falando com emoção, a gente põe o sinal de exclamação. O ponto final, ele indica que a frase acabou. Essa frase pode ser afirmativa ou negativa. O que significa isso? Ela está afirmando alguma coisa, a pessoa, ou ela está negando algo. Os dois pontos, ele indica que uma personagem vai falar. Então, geralmente, depois dos dois pontos, quando um personagem vai falar, no parágrafo de baixo, a gente começa com um travessão para indicar a fala do personagem, tá? Então, essa aqui é uma explicação bem rapidinha, assim, para vocês poderem fazer essas questões aqui. Aí, aqui embaixo, ó, quando nós vamos continuar falando da pontuação, e daí as frases que tem um ponto de interrogação, que é este daqui, nós chamamos de frase interrogativa. As frases que tem o ponto final,
nós chamamos de frases declarativas. E as frases que têm um ponto de exclamação, nós chamamos de exclamativas. Então, atrás dessa folha, na página 68 aqui, então vai perguntar lá para vocês qual dos dois textos você mais gostou e por quê. E depois, no segundo, tá pedindo, olha, copie da primeira anedota, quer dizer, deste primeiro textinho aqui, uma frase declarativa. A declarativa é o que tem um ponto final. Uma frase exclamativa, que tem o ponto de exclamação. E depois ele está pedindo no segundo texto, uma frase declarativa e uma frase interrogativa. E na 4, nós colocamos um textinho e nesses quadradinhos aqui nós não colocamos os sinais de pontuação, porque vocês é que vão colocar. Então, qual o sinal de pontuação mais adequado para esse texto? Então, de língua portuguesa, são as atividades dessa semana.